por Ele mesmo, pela palavra dEle, à medida que nós formos lendo, que Deus fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um de nós. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Tua presença. Quando nós nos reunimos, o Senhor fala conosco, o Senhor fala ao nosso coração. E a minha luta, ó Deus, diante do Senhor, é para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Os meus pensamentos, as minhas ideias, por melhor que sejam, jamais seriam capazes de transformar nem o meu próprio coração. Mas a palavra do Senhor, ela sim, ela transforma o nosso coração. A palavra do Senhor é a verdade. Bem-aventurados são aqueles que se apegam à palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que andam nos seus caminhos. Bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e que fazem do Senhor o seu refúgio. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos aqueles
que estão aqui nessa noite, que já leram a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, e que conhecem a história do salmista Davi, o salmista que escreveu esse salmo, sabem de quantas dores, de quantas dificuldades, de quantas adversidades o salmista Davi passou. Há uma frase muito marcante a respeito dele, que Davi, ele foi o ungido de Deus, mas também o perseguido de Deus. Se nós olhássemos e lêssemos a vida do Davi de trás para frente, se começássemos do final da sua vida, dos seus 70 anos que ele viveu, se começássemos de trás, para o início, jamais imaginaríamos quantas lutas, quantas dificuldades e quantas adversidades ele passou. Um jovem, o mais novo de uma grande família, o caçula, e consequentemente numa família oriental, era o último dos últimos dos últimos. No costume oriental da primogenitura, o filho mais velho era o herdeiro de todas as coisas. Herdava o nome da família, herdava metade da herança, era considerado como as primícias, o vigor do pai, e, portanto, o herdeiro de todas as coisas. E nessa perspectiva humana, histórica, cultural, Davi era o último, ele era o menor, era o mais novo, era o caçula. E na perspectiva humana, da cultura, dos próprios pais, ele estava condenado a viver no obscurantismo. Se tivesse que começar pelo irmão mais velho até chegar nele, jamais chegaria. Mas o mais interessante, que Deus, o nosso Pai Celestial, invade a história, rompe a cultura e distingue Davi dentre os seus irmãos. O menos provável, o mais distante de qualquer possibilidade, Deus o enxerga, Deus o vê, dá-lhe do seu espírito e faz coisas extraordinárias acontecerem através da vida desse menino, através da vida desse jovem. A graça de Deus, a soberania de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, segundo Moisés, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter. Deus dispensa graça e favor a quem Ele quiser dispensar. Deus estende a sua amizade a quem Ele quiser dispensar. E Paulo vai dizer quem é o vaso, quem é o ser humano para retrucar aquele que o criou. O Senhor diz para Israel, através de Josué, lembrem-se, o Senhor vos amou, não era porque vocês eram o maior povo da terra. O Senhor vos amou não é porque vocês eram melhores do que os outros. Porque sendo tu pequeno, idólatra, lá no meio dos caldeus, o Senhor te amou, o Senhor te chamou, te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E um dia, de uma forma sobrenatural, graciosa, na sua graça, na sua soberania, Deus enxergou Davi
quando o seu pai não enxergava, e muito menos o profeta Samuel. O que faz a diferença, meus queridos, é esse terno olhar de bondade e de misericórdia de Deus. O que faz a diferença na vida de um ser humano é a forma agradável, aceitável como Deus nos olha. Isso é o que faz a diferença. E Davi entendeu isso muito cedo e não poderia ser diferente. Deus, na sua infinita graça, insisto, na sua infinita misericórdia, manda o profeta Samuel na casa do seu pai, na casa de Jessé, dizendo para Samuel: eu me provi de um rei dentre os filhos de Jessé. E você vai lá e vai ungir dentre os filhos de Jessé um rei. E Samuel vira para Deus e diz: Senhor, que pecado eu cometi contra o Senhor, para o Senhor colocar o meu pescoço na espada? Porque se o rei Saul souber que eu fui ungir outro rei, eu estou morto. E Deus disse: vá. Essa é a luta do profeta, né? Quando Deus manda, ele tem que ir e fazer o que Deus mandou, com o risco do próprio pescoço. E ele vai. E quando ele chega na casa de Jessé, vocês conhecem muito bem a história. E isso precisa ficar marcado no nosso imaginário, no nosso coração, na nossa memória, para nós entendermos princípios pelos quais Deus age. E quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e manda trazer os filhos de Jessé para que ele pudesse conhecê-los, o pai Jessé, obviamente, de acordo com os princípios da cultura, de acordo com a cosmovisão, de acordo com o entendimento humano da sua época, traz e apresenta o filho mais velho, Eliabe. E Eliabe era um sujeito de sorte. Além de ser o primogênito de uma grande família, o herdeiro do nome da família, o herdeiro da metade dos bens da família, além disso tudo, era alto, forte, bonito e uma presença extremamente impactante. E quando o profeta Samuel olha para o Eliabe, diz o texto que ele chega, tremeu e conjecturou: eis que está diante de mim o escolhido do Senhor. Aí vem o princípio. Deus diz para Samuel: Samuel, até você, meu querido, se esqueceu que eu não olho como os homens olham? Os homens olham pela aparência, mas eu olho pelo coração. Não é esse o meu escolhido. Nós olhamos pelo aparente, mas Deus olha pelo coração. Nós somos iludidos e nós iludimos. Porque nós gostamos das ilusões, nós gostamos da aparência, nós gostamos das representações. Da mesma forma como nós iludimos, nós também somos iludidos. E quão triste é, queridos, quando nós perdemos de vista esse princípio de Deus, da palavra de Deus. Deus não olha pela aparência, Deus não olha por aquilo que nós vemos, pelas representações, mas Deus olha exatamente por aquilo que ninguém vê, que é pelo coração. Não é este, Samuel, o meu escolhido.
Passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Uai, Jessé, acabaram os teus filhos? Não, profeta, tem mais um, o mais novo. Ele está no pasto cuidando das ovelhas. Então é esse. Manda buscá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E rapidamente mandam para o pasto e saem campeando o menino, encontram, e ele sem entender nada, ninguém entendendo nada, mas Deus estava escrevendo a história daquele menino. Deus estava de olho nele. E Deus já havia dito a respeito dele: eu encontrei um homem que fará toda a minha vontade. Nem Davi sabia. Deus nos olha pelo coração. Deus nos enxerga por onde ninguém enxerga. Ninguém melhor do que Deus para saber quem nós somos. Ninguém melhor do que Deus. E o menino chega ali diante do profeta. O profeta, numa ação simbólica, pega aquele chifre de azeite, derrama sobre a cabeça dele. Aquele azeite simbolizava a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, aquele menino, aquele jovem passou a ser o ungido de Deus. Ele passou a ser aquele que carregava na sua vida, no seu coração, a presença de Deus. Essa unção de Deus, que significa a presença de Deus, o agrado de Deus, né? O bom perfume da presença de Deus, começou a se manifestar, e através dessa graça de Deus, dessa unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na vida daquele menino, Deus começou a fazer coisas extraordinárias. De alguém que simplesmente sabia tocar uma harpa, Deus o transformou no tocador de harpa nacional. Porque a unção de Deus, a presença de Deus, o agrado de Deus, o favor de Deus era sobre ele. Quando a graça de Deus, quando a presença de Deus, quando o favor de Deus é derramado sobre a nossa vida, nós podemos ter expectativas de coisas extraordinárias, além das nossas habilidades e capacidades humanas, acontecerão. E quando aquele menino tocava a harpa, quando ele passava os seus dedos pela harpa ali, aquele som invadia o palácio, e os perturbados de espíritos, angustiados de espírito, a começar pelo rei, aquela perturbação desaparecia, e vinha um alívio, uma paz celestial sobre o coração. É óbvio que não era a harpa. É óbvio que não era o instrumento musical. É óbvio que não era a música, era a graça de Deus, era a bênção de Deus, era o favor de Deus, era a presença de Deus, porque Deus era com ele. Quando Deus é conosco, eu repito, nós podemos esperar e ter visão, entendimento, compreensão de que coisas extraordinárias acontecerão.
Quantos pastores haviam em Israel nos dias de Davi? Centenas, milhares. Quantos atiradores de funda haviam ali em Israel? Centenas, milhares. Mas na mão dele a funda era especial. Quantos guerreiros haviam em Israel? Centenas, milhares. Mas por causa da graça de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus, da ação de Deus, com ele, a funda na mão dele era especial, a espada na mão dele era especial, porque Deus era presente na vida dele. Era Deus. Era a graça de Deus. E como é bom, não é? Quando nós fazemos alguma coisa e contemplamos e fica bom, e as pessoas percebem que ficou bom, e elas destacam, e elas elogiam, e nós sabemos que não fomos nós, mas foi o Senhor, foi a graça de Deus, foi o brilho da presença de Deus, e era assim com Davi. Mas esse menino que conheceu a graça da presença de Deus, do favor de Deus, por causa desse brilho de Deus, ele começa a ser perseguido. É incrível isso. Numa nação teocrática, numa nação que conhecia Deus, o brilho da graça de Deus na vida de uma pessoa deveria suscitar auspícios de louvor e de glorificação a Deus. Mas ao invés das pessoas celebrarem, não todas, obviamente, ao invés de se alegrarem com aquele brilho da manifestação sobrenatural na vida e através da vida daquele jovem, aquilo começa a suscitar inveja, e nós sabemos que da inveja para o ódio é um pequeno passo, da inveja para o ódio e do ódio para o desejo de eliminar, de fazer desaparecer, porque o brilho incomoda, né? E todas as vezes que eu penso nesse brilho da graça de Deus, não estou ficando velho, já sei que contei aqui muitas vezes, mas me vem à memória a história da serpente e do vagalume. Conta-se, né, assim começam as histórias, né? Conta-se que um dia a serpente começou a perseguir o vagalume. E com tanto ódio, com tanta intensidade, o vagalume tentava escapar de um lado e de outro, e a cobra, a serpente, dando botes, persegue daqui, da acolá, até que o vagalume para, encara a serpente e diz: mas afinal de contas, por que você está me perseguindo? Eu sequer faço parte da sua cadeia alimentar. E a serpente diz: eu te persigo não para comer, mas eu te persigo porque o seu brilho me incomoda. Eu quero te destruir por causa do brilho, por causa da luz. E a luz de Deus, o brilho da graça de Deus na vida do Davi, começou a incomodar, começou a suscitar invejas, e isso lhe trouxe terríveis sofrimentos. O rei passou a persegui-lo para eliminá-lo. O rei se sentiu profundamente ameaçado, porque tudo que ele fazia dava certo, porque Deus era com ele. Se ele saía para uma campanha de batalha, ele voltava vitorioso, porque Deus era com ele. Eu espero que você esteja entendendo. Nós aqui não estamos falando de Davi simplesmente.
Mas nós estamos falando do Deus de Davi e o que a presença de Deus faz na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Eu espero que estejamos compreendendo isso. A diferença que a presença de Deus, que a graça de Deus, que a virtude de Deus, O Senhor Jesus estava andando, multidão apertando, e a mulher lhe toca, o Senhor para e diz: alguém me tocou. E os discípulos ignorantes espirituais que eram naquele momento dizem: Senhor, todo mundo te aperta, nós estamos no meio de uma multidão, e o Senhor diz: alguém me tocou? Alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim. Eu gosto desse termo. Quando a virtude de Deus repousa sobre a vida de uma pessoa. Quando a graça de Deus repousa sobre a vida de uma pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus é abundante na vida de uma pessoa, o favor de Deus, o agrado de Deus, é diferente. E aí Davi começa a sofrer perseguições. Porque ele se transformou numa ameaça, mesmo sem querer. Ele se transformou uma ameaça ao poder estabelecido. E as pessoas, ingenuamente, de bom coração, começaram a elogiar o Davi. E começaram a elogiar o Davi de uma forma simples, dizendo: olha, o rei, que é o rei, matou milhares, mas o Davi matou 10 milhares de pessoas. E o rei, ouvindo aquilo, se enfureceu. Para mim, que sou rei, me dão 1000. E para esse menino, diz que são 10.000. Inveja, ciúme, ódio, rancor, amargura, por causa do brilho da graça de Deus que ele, Saul, desprezou. E aí Davi começou a ser perseguido. Durante mais ou menos de 10 a 13 anos, ele foi perseguido com uma intensidade cruel. Aí nós lemos o Salmo. Mesmo em meio a lutas, perseguições, dificuldades, a graça de Deus, o favor de Deus era sobre ele. E ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Aleluia. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Glória a Deus. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Porque eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Glória a Deus. Marca aí na sua Bíblia esse versículo. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos nós temos temores, queridos. Não tem nenhum super-homem, não tem nenhuma Mulher Maravilha. Esses filmes do super-homem, né, da Mulher Maravilha, é uma projeção do nosso desejo de sermos poderosos, independentes, autônomos, né? Mas eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu gosto especialmente dessa expressão, me acolheu. Na minha angústia, no meu temor, eu busquei o Senhor. E Ele me acolheu. E Ele
livrou-me de todos os meus temores. Deus é um Deus vivo que ouve as nossas orações e que responde às nossas orações. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Quem busca o Senhor, além de ser acolhido por Deus, quem busca o Senhor, o seu rosto é iluminado. É interessante, né, como Deus fala conosco. E eu me lembro, há bons anos atrás, muitos anos, eu estava, nem me lembro mais porque que eu estava agoniado, uma agonia de alma, né? Uma agonia muito grande de alma, alma agoniada. E o primeiro sintoma é que eu perco o sono. Eu perdi o sono de madrugada, aquela agonia que não passava. E eu fui para o meu cantinho de oração e abri a palavra de Deus e comecei a ler. E quando eu li o Salmo 34, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados. Ali o Espírito Santo abriu o meu entendimento. É isso que está me faltando. É contemplar o Senhor. Porque se eu contemplá-lo, se eu olhar para Ele, se eu buscá-lo, eu vou ser iluminado. E o meu rosto não será envergonhado. Glória a Deus. Foi uma iluminação, né? Foi uma epifania, foi um rasgo sobrenatural, foi uma resposta de Deus. Eu me levantei, fui para a cama e dormi como um bebê. Contemplai-o e sereis iluminados. Está perturbado? Está angustiado? É normal da vida. Faz parte dessa vida, né, nesse mundo de aflições. Você que está aqui nessa noite, o coração está cheio de temor, está angustiado, está incerto, está inseguro, busca o Senhor. Busca o Senhor. Porque eu busquei e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Ele é o escolhido de Deus, Ele é ungido de Deus, mas Ele também tem temores. Ele tem a graça de Deus, Ele tem o favor de Deus, mas Ele é um ser humano e Ele está realmente passando por momentos difíceis. Mas busquei o Senhor, Ele me acolheu. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu acho que faz parte da nossa natureza, né? Mas eu acho que não tem nada que causa mais calafrios na gente do que o vexame, do que a vergonha, do que ser envergonhado, né? Enxovalhado. Mas contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais, 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 jamais será envergonhado. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava aflito, mas clamei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Gente, está escrito. Está escrito, é a palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus é refúgio, Deus é baluarte. Provai e vede que o Senhor é bom. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Leõezinhos sofrem necessidade, passam fome. Leão é forte, ruge assustadoramente, mas passa fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia. Temor do Senhor, queridos. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É levar Deus a sério. É respeitar Deus e as coisas de Deus. Respeitar a Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar a igreja de Deus, respeitar o povo de Deus, respeitar os irmãos, né? Isso é temor do Senhor. Quem tem temor do Senhor, além da sabedoria, que daí vem a sabedoria, né? Do temor do Senhor é que procedem todas as outras coisas. Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Contemplai-o e sereis iluminados. Está tudo escuro, está confuso, está angustiado, está perturbado, não sabe por onde ir, para onde ir. Tem momentos na vida que isso acontece com qualquer um de nós. Até mesmo com Davi, o salmista, o ungido de Deus, o distinguido por Deus, o agraciado por Deus, tem momentos que ficamos temerosos, confusos, agoniados, perturbados. Aí é o momento de contemplar ao Senhor. É o momento de buscar ao Senhor. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Faltam-me palavras para poder descrever com clareza essa questão do temor do Senhor. E nessa limitação eu quero colocar da forma que consigo e de uma forma inteligível, né, compreensível. O sumo sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E aqueles meninos nasceram no templo, porque eram filhos do sumo sacerdote. Eles nasceram no templo. Assim como Samuel foi levado para o templo. A vivência no templo causou um efeito na vida do Samuel e causou outro completamente oposto na vida dos filhos de Eli. A vivência de Samuel no templo o encheu de temor do Senhor. Ele lidava com as coisas sagradas de Deus com maior temor, com as ofertas de Deus, com a lâmpada de Deus, com a arca de Deus. Eram coisas materiais, visíveis, mas que simbolicamente tinham um peso espiritual, representação espiritual. Mas os filhos do sumo sacerdote, Ofni e Finéias,
eles não respeitavam as coisas de Deus. Eles pegavam a oferta de Deus que era trazida, e eles, como sacerdotes que recebiam aquela oferta do povo de Deus, que vinha de longe, para fazer aquela oferta, aquele culto a Deus. Eles recebiam aquela oferta e tratavam como se fosse uma coisa comum. Aquela oferta que a pessoa trazia como um sacrifício agradável a Deus, que era um cordeiro, um bichinho visível, mas representava espiritualmente, simbolicamente, o esforço de alguém, o desejo de alguém honrar a Deus, de agradar a Deus. Aqueles jovens pegavam essas ofertas e zombavam de Deus, dos ofertantes, da oferta de Deus. A oferta que era para ser queimada ao Senhor. Eles metiam o garfo e diziam: não, isso aqui é para o sacerdote. E o ofertante dizia: não, é para o Senhor, está escrito na palavra de Deus, devemos tratar isso com zelo, com temor. E eles desprezavam. Falta de temor. Quando nós não temos temor, nós desprezamos a palavra de Deus, nós desprezamos as coisas de Deus. Até as coisas mais concretas, como essas cadeiras, né? Esse espaço, esse microfone, o louvor do Senhor, as ofertas do Senhor, o temor do Senhor. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E são coisas que Deus planta no nosso coração. E são coisas simples, né? E eu me permito compartilhar com vocês numa forma de gratidão e de culto a Deus. Eu estava em Belo Horizonte como estudante do seminário enviado pela igreja. A igreja mandava um salário mínimo para eu pagar o aluguel, pagar o seminário e fazer as minhas despesas. Eu não tinha coragem de ir no cinema com o dinheiro que a igreja me mandava. Os meus colegas me chamavam: vamos, está passando o Exterminador do Futuro. Não vou. Não posso fazer isso. Porque eu sei de onde vem e da forma como vem. É do Senhor. É do Senhor. E o Senhor tem misericórdia daqueles que o temem. Assim, em relação às coisas de Deus, ao dízimo de Deus, Deus nos dá tanto, e quando nós vamos separar a parte de Deus, e Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é que eu estou dizendo, é uma forma simbólica de reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus. Assim como aqueles meninos, não, o melhor é para o sacerdote, o melhor é para nós. E o que sobra, e quando sobra, nós damos para Deus. É só uma questão de coração. O seu dinheiro não vai girar a roda do reino de Deus. Não. Mas é uma questão de temor a Deus. É uma questão de reconhecimento do favor de Deus e da graça de Deus. O temor a Deus se manifesta nas nossas ações e nas mínimas ações da nossa vida. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos, a entender, através da vida de Davi, da ação de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus, a entender a importância de buscar o Senhor, de contemplar o Senhor,
de provar o Senhor e ver que Ele é bom, mas principalmente o temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Eu creio que vocês entendem perfeitamente o que isso significa, temer a Deus. Isso é muito pessoal, particular, o que eu estou contando para vocês aqui é um testemunho, né? Uma experiência que não pode se transformar numa regra. O que importa é eu entender o que é o temor do Senhor e ser fiel naquilo que Deus me revela. E ser fiel naquilo que Deus fala comigo. Vamos orar?